Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre uma importante decisão da diretoria no que diz respeito ao procedimento com a base no futebol do Flamengo, né? Essa foi, inclusive, uma matéria muito boa, aliás, que eu recomendo, publicada pelo ge.com, e aqui a gente vai dar alguns pitacos sobre algumas determinações feitas, né, ao longo dos últimos meses para que o Flamengo volte a revelar grandes talentos, né? Ainda que isso comprometa a conquista de títulos, mas eu acho que vai ao encontro muito do que eu penso em relação ao papel da base, né? Acho que a base tem que revelar jogadores. Não necessariamente você ter atletas mais fortes fisicamente que garantam títulos, né? E acho que isso está bem claro diante do que foi a campanha do Flamengo no Campeonato Carioca com o aproveitamento no Sub-20, né? O Flamengo somou 1 ponto em 9 possíveis, o que acabou antecipando o retorno dos profissionais e representando uma mudança no planejamento do clube no que diz respeito ao Campeonato Carioca, né? Então ficou claro que o Flamengo, tudo bem, tem uma base vencedora, é um paradoxo até. Pô, você tem uma base vencedora, mas esses caras não conseguem desempenhar no mais alto nível, então tem alguma coisa aí que precisa ser alterada no caminho da relação do Flamengo com a base, né? Para isso, o Flamengo tem um diretor de base, o Alfredo Almeida, braço direito do José Botto, e o José Botto fala muito sobre isso, né? Sobre, inclusive foi um dos fatores que me fizeram estudar bastante a carreira do José Botto lá atrás, e eu vou explicar como eu fiz isso, devido ao cuidado dele com a base. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Aí você será direcionado para a capa do site da BandBet, tá? bandbet.bet.br. E aí você vai ter as melhores oportunidades para o jogaço de logo mais. Às 6 horas da tarde a bola vai rolar no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense. É mais uma vez um Flamengo entrando em campo com aquilo que em tese tem de melhor, ou seja, os jogadores do profissional que estarão mais aptos a disputarem essa partida contra o Fluminense, que também deve ter algumas alterações, tá? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema aqui, futebol, base do Flamengo e tal, o José Botto deu uma entrevista muito boa, que eu li em 2020, ao Futuri, né? Que é uma plataforma de conteúdo de futebol muito boa. Tinha lá o Gabriel Corrêa, que hoje trabalha no scout do Paphos, do Chipre, né? E dessa entrevista, o Botto falou muito sobre a base no futebol brasileiro, sobre como ele gosta do jogador brasileiro mais criativo na base, né? E aí eu falei, pô, esse cara tem ideias boas. E aí fui estudar a carreira do Botto, tá? O resto é história, né? E aí vai muito ao encontro do que eu tenho notado, do que eu li nessa matéria, sobre o relacionamento do Flamengo com a base, né? Dar mais espaço a jogadores mais criativos, né, que tenham um maior poder de improviso, em detrimento àqueles jogadores, talvez eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o mais feliz, mas mais robotizados, né, cara? Então, você tem aí, essa é uma questão da base em todo o Brasil, eu acho, né? Que foi uma questão de ganhar títulos na base e tal, e por meio desses títulos acabar catapultando alguns talentos ao profissional e depois para vendas e tal, para o futebol europeu. É assim que a roda gira no futebol brasileiro. E aí o Flamengo, o que faz? Reduz o número de atletas da base ali do Sub-15 e Sub-17 de 400 para 250, e aí foca mais em parcerias Brasil afora para buscar, pensar talentos. Eu acho até que uma questão aí, um posicionamento meu, né? O Flamengo não faz isso,
mas acho que o Flamengo deveria pensar talentos também na América do Sul. Fazer como faz, por exemplo, o trabalho espetacular do Independiente Del Valle no Equador, né? Para você ter uma ideia, o Equador, na última rodada das eliminatórias, ganhou da Argentina por 1-0. Dos 11 jogadores titulares do Equador, 8 eram revelados pelo Independiente Del Valle. Aí você tem vários jogadores mundo afora, né? O Hincapié, jogador do Arsenal, tem o Willy Pátio, né? Zagueiraço do Paris Saint-Germain, Moisés Caicedo, acho que é o exemplo mais emblemático, meio-campista do Chelsea, né? Então o Independiente Del Valle faz muito bem esse trabalho, né? De revelar jogadores e acaba os negociando com o futebol europeu, basicamente, né? Ainda muito jovens, alguns jogadores saem muito jovens e tal e vão para o futebol europeu. O futebol europeu contrata, sim, jogadores muito jovens, né? Na África, na América do Sul e tal, eles têm esse trabalho para desenvolvimento até da própria base, tá? E aí eu acho que o Flamengo poderia ser uma espécie de hub na América do Sul, de até conexões com outros clubes da América do Sul também, parcerias com outros clubes da América do Sul, para pensar esses talentos, né? E pagando muito pouco, no que diz respeito na comparação com os jogadores do profissional, né? Ali no sub-15, sub-17 e tal. E aí um jogador desse que vira, pronto, você pagou a conta e ainda trouxe mais faturamento ao clube. Então eu vejo essa uma estratégia muito correta, aliás, uma decisão muito importante do departamento de futebol do Flamengo. A gente critica quando tem de criticar e elogia quando tem de elogiar, né? Então eu acho que a base, né, a conclusão de tudo isso é que a base, claro que o torcedor vai comemorar título mundial, bicampeonato mundial e tal, mas vamos ver o desempenho, né? Por exemplo, na final do último mundial entre Flamengo e Barcelona no Maracanã, você tem uma base muito estabelecida ali, né? La Masia, a base do Barcelona, e o time dos caras era muito bom. Muito bom. Então você vê ali e fala, pô, peraí, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Você tem uma base muito estabelecida, repito, La Masia, a base do Barcelona, contra uma base que está conquistando o título, mas está necessariamente revelando grandes jogadores, como Vinícius Júnior, até o João Gomes. Acho que o João Gomes foi a última grande venda do Flamengo, no que diz respeito à base, né? E aí você começa a olhar e falar, peraí, é preciso talvez ter menos jogadores, mas jogadores que vão ser melhor preparados para que rendam frutos lá na frente, né? Então existe uma correção de rota aí no futebol de base, que eu acho que vai ser muito importante para o Flamengo faturar mais, e é assim que a roda gira no futebol brasileiro, não tem jeito, e revelar talentos, jogadores diferenciados. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.